chora, fica muito chateada, chora. Se faz uma brincadeira, chora. Alguém faz alguma coisa com ela, ela chora. Meu Deus, não para de chorar. Daqui a pouco passou. Tá vendo? Era tudo falso. Esse choro era tudo falso. Porque agora tá ali, tá feliz, tá brincando, já foi brincar com o amiguinho que brigou ainda agora, que agora tá chorando e agora tá brincando com ele. Hoje eu quero falar sobre um assunto importantíssimo e que deixa muitas mães de cabelo em pé. O tal do choro da criança. Eu sei, às vezes a gente tem a sensação que nossos filhos choram muito. Alguns mais, outros menos. Algumas mães ficam, meu Deus, parece que meu filho passou o dia inteiro chorando, eu não sei mais o que fazer. Vou falar para você quais são as principais causas desse excesso de choro infantil, como a gente identificar se realmente é excesso ou é normal da fase da criança. E você vai entender também que é diferente uma criança, um bebê, uma criança de 2 anos ou até uma criança de 5, 6 anos chorar. E quais são as diferenças nesses choros aí, como que a gente pode entender melhor como lidar com eles. Eu vou te dar também algumas dicas sobre como lidar com a criança nesse momento que ela está numa crise de choro. Eu sei que às vezes é extremamente irritante até a criança chorar muito por muito tempo. Dependendo do nosso estado de espírito naquele momento, do quanto o dia foi cansativo, do quanto a criança já chorou, ou enfim, alguma outra coisa aconteceu no trabalho, em outro momento, a gente acaba perdendo a paciência nessas situações, não é mesmo? Mas é importante a gente entender que a gente precisa saber lidar. Primeiro porque isso é algo normal, natural. Eu nunca ouvi falar de uma criança, um bebê, uma criança pequena que nunca chorou por nada. Né? Claro que tem os que choram menos, os que choram mais, mas a criança que não chora também a gente deve avaliar, né? Porque aí também deve ter uma razão por isso. Para começar a história, a gente tem que entender que o choro é um mecanismo de sobrevivência. Né? Se um bebê, por exemplo, não consegue chorar, ele morreria. Né? Porque a mãe não ia perceber uma fome, por exemplo. Não é à toa, por exemplo, que um bebê recém-nascido, que ainda está naquela fase mais delicada de ganho de peso, se é um bebê mais dorminhoco e dorme por muitas horas, a mãe tem que ir lá acordá-lo para que ele mame, se alimente. Em outros momentos, a gente espera a criança chorar para a gente perceber que ela está com fome e alimentá-la. Então, se ela não tivesse essa habilidade, ela ia acabar morrendo. Isso acontece, inclusive, com os mamíferos aí na natureza. Existem alguns estudos feitos, inclusive, em situações que o mamífero, por alguma questão, não sabia chorar, e eles choram, eles também têm um jeitinho de pedir a comida, e acabou morrendo. A gente nasce com esse mecanismo de defesa. Quando ela nasce, é essa forma de comunicação que ela tem. Ela vai se desenvolvendo, né? Ela é um bebê, ela precisa 100% da ajuda da mãe, né? Dos pais, de um responsável, de um cuidador, para sobreviver, para se alimentar, para tomar banho, enfim. E aí ela vai se desenvolvendo, ela começa a falar. Ela começa a falar um oi, um mamãe, um papai, um bola, água. Aí ela já consegue pedir uma água, só que isso ainda é muito pouquinho. Então, um primeiro ponto que a gente tem que entender e a gente precisa ter mais paciência, uma criança pequena ou um bebê grande ali, pela fase dos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos e pouquinho, a criança ainda está começando a falar, ela ainda está construindo um vocabulário, ela chora com mais frequência mesmo. Às vezes parece que é para nos testar ou, enfim, qualquer coisa. Mas, na verdade, não. A criança ela ainda não tem vocabulário necessário para fazer uma frase inteira, para explicar um descontentamento, uma frustração. Ela simplesmente chora e a gente tem que ter paciência com isso, porque até ontem ela não sabia falar assim, mamãe, água, ou qualquer coisa que seja. E agora ela não sabe fazer uma frase completa e não tem vocabulário para explicar o que ela está sentindo. Então ela chora. E a gente precisa ter a sensibilidade de entender por que essa criança está chorando. O que está causando esse choro? Depois que a criança cresce e começa a desenvolver mais o vocabulário, ela atende com a nossa ajuda, e por isso o nosso papel é tão importante. A gente ajuda os nossos filhos a amadurecer, a usar mais as palavras. A gente precisa aumentar o vocabulário dessa criança, a gente precisa ajudá-la a se expressar melhor com as palavras, para que ela use as palavras, para expressar um descontentamento, uma frustração, para explicar o que aconteceu, e chore um pouco menos. E isso normalmente acontece. E aí, conforme essa criança cresce, com 5, 6 anos, 7, 8 anos, a tendência é que ela chore menos, que ela não chore mais por tudo, que ela consiga explicar melhor com as palavras o que ela sente, que ela demonstre o que ela está sentindo de outras formas. E claro, a nossa presença, a nossa atenção ali vai sempre ajudando, né? Porque a gente precisa conhecer os nossos filhos para entender essas coisas. Se você tem a sensação que o seu filho passou dessa fase de 2 anos
foi para 3, para 4, fala tudo, e ainda assim chora muito, chora por tudo, chora o tempo inteiro, aí realmente a coisa pode estar um pouco excessiva. Então, por que algumas crianças choram mais que as outras? Pode ser que você perceba isso entre os seus filhos, né? Os irmãos são diferentes, pode ser que seja um primo, filho de uma amiga, o seu chora mais, o dela. Enfim, é claro que isso existe. E o primeiro ponto que a gente pode destacar aqui são os 4 temperamentos. Eu não vou ter como falar sobre os 4 temperamentos aqui, mas é importante que você saiba que isso é um ponto muito importante, né? Tem uma aula completa sobre esse assunto no meu curso. Mas eu vou falar rapidamente. Por que existe essa diferença? Os 4 temperamentos, que são colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo, eles nos dão, e ele é inato, todo mundo nasce com um temperamento, né? E ele nasce, a gente nasce com ele não muda durante toda a nossa vida. No entanto, a gente vai aprendendo, né? A gente se busca amadurecer e vai aprendendo a lidar com as tendências desse temperamento. Mas o que ele nos proporciona, né? Uma tendência de reação, de percepção do mundo, né? De como a gente absorve as coisas que acontecem com a gente, de como a gente reage às coisas que acontecem com a gente. Então, já que estamos falando de choro, para não aprofundar no assunto, que não teremos espaço nesse vídeo, eu vou dar o exemplo da criança sanguínea, que é um dos temperamentos. E é o que acaba, assim, sendo uma criança que chora com uma certa frequência, nesse sentido de que chora muito, parece um pouco frustrada, principalmente ali quando ela é pequena. Então, se o seu filho é sanguíneo, pode ir lá no meu perfil no Instagram saber um pouco mais sobre isso. Eu vou gravar outros vídeos aqui pro canal também sobre esse assunto. Digamos que você identificou, seu filho é sanguíneo, ou talvez você vai identificar agora. O sanguíneo, ele tem uma necessidade maior de se expressar. É aquela pessoa, né, adulta também, mais extrovertida, que fala muito, fala com todo mundo, é super simpática, faz amizade na fila do pão. Ela meio que vai processando o que acontece com ela, se expressando, usando as palavras. Às vezes fala até sozinha. E aí, quando a criança é sanguínea, antes dela adquirir vocabulário, né, ter um bom vocabulário, ela não consegue se expressar dessa forma. Ela não consegue tirar o que está dentro dela dessa forma. Né? E é uma criança mais sensível também. Então, ela acaba chorando muito. Qualquer coisa que frustra ela, ela não consegue na mesma velocidade, porque o sanguíneo também tem essa tendência mais rápida de reação, como o colérico, né, um dos outros temperamentos. Ela não consegue nessa mesma velocidade se expressar. Chora, fica muito chateada, chora. Se, sei lá, pede uma brincadeira, chora. Alguém faz alguma coisa com ela, ela chora. E também tem um outro detalhe, e aí só um parêntese, já que estamos falando do sanguíneo. Daqui a pouco passou, né? E a gente pensa, meu Deus, tá vendo? Era tudo falso. Esse choro era tudo falso. Porque agora tá ali, tá feliz, tá brincando, já foi brincar com o amiguinho que brigou ainda agora, que agora tava chorando e agora tá brincando com ele. Isso também é uma característica do sanguíneo. Então é por isso que é importante a gente ter esse conhecimento na educação dos nossos filhos. Ajuda demais. Cada temperamento tem as suas características aí e tem os seus reflexos com relação a isso. Então uma criança que chora muito pode ser uma questão do seu temperamento. Essa criança sanguínea, com todo o resto que eu vou falar agora meio ajustado, ela vai diminuindo essa frequência de choro conforme ela cresce. Parece mágico, claro, com todo o resto que eu vou falar aqui ajustado. Um outro ponto muito importante é a falta de rotina. A criança que não tem rotina, e aí eu tô falando desde a criança do bebezão ali de 1 ano e pouco, 2, até a criança maiorzinha, que não tem rotina, que cada dia acontece as coisas de um jeito, que, sei lá, ela não sabe se primeiro ela toma banho, se primeiro ela almoça, se o dever de casa é antes ou depois da brincadeira. Enfim, cada dia a coisa acontece de um jeito. Um dia ela acorda mais tarde, outro dia mais cedo. Um dia ela dorme meia-noite, outro dia 11, outro 10, outro 8. Enfim, ela não tem rotina, ela tende a chorar mais. Mas em que sentido? Ela se frustra com muito mais facilidade, parece que ela tá sempre à flor da pele. Às vezes a gente não sabe nem dizer por que a criança tá chorando. Do nada, eu não lembro nem como começou, mas de repente desencadeou uma crise de choro. Isso pode ser falta de rotina, isso deixa a criança mais frustrada. E dependendo de como essa criança se expressa, isso vai refletir numa crise de birra, de choro, às vezes de irritação, né? Ela parece meio com raiva, estressada e chora. Um outro motivo que também leva a criança a chorar, é um reflexo, né, também dessa frustração constante, é a falta de autonomia. A criança que de alguma forma ou é super protegida, não permitem que ela desenvolva as habilidades necessárias que ela precisa desenvolver em cada fase. Então ela tenta fazer alguma coisinha, não sobe aí, vai se machucar. Ah, não, ainda não pode. Não, deixa que eu faço pra ti, deixa que eu te dou, deixa que eu não sei o quê. Ela vai ficando com uma certa frustração. E aí entra o temperamento de novo, né? Porque ele vai falar assim, mas o fulano, cada um é cada um. E dependendo do temperamento,
A criança vai se sentir muito mais frustrada quando ela não tem uma autonomia bem desenvolvida. Todas precisam ter, todas, muito. Mas, por exemplo, uma criança colérica que busca essa autonomia, que ela precisa se sentir útil, responsável, né, habilidosa, assim, quando tem isso tolhido, ela vai refletir muito mais. Ela fica muito mais irritadiça, estressada, e aí quando é pequena chora com muito mais frequência. Então, às vezes, isso acontece por uma superproteção, um excesso de cuidado, pode isso, não pode aquilo, a criança parece que vive numa redoma, assim. Às vezes é correria, os pais vivem na pressa, não tem todo esse tempo, ou não sabem que é importante até. E aí você não para ensinar, por exemplo, o seu filho a se vestir, a se servir, a comer sozinho, a tomar banho, a qualquer coisa. Tá sempre ali, não, deixa que eu faço, que é mais rápido, deixa que eu visto, porque a gente tem que ir logo, deixa não sei o que, porque está com pressa, não, vai fazer sujeira, eu pego a tua água. E aí você não ensina. A criança que tá naquela fase, ela busca, ela quer aprender, ela quer ajudar, ela vai ficando cada vez mais frustrada, e aí isso se reflete nesses rompantes, que pode ser de choro, de irritabilidade, enfim. Um outro ponto que é muito importante para todas as crianças de todos os temperamentos, elas podem refletir isso de formas diferentes, mas todas precisam, é o tanque de amor. Então, quando falta presença, atenção verdadeira ali com os pais, momentos juntos, conversa, ou brincando, ou lendo um livro, ou estando juntos verdadeiramente, não assim, tá a família inteira na sala, mas os pais na TV, os filhos cada um no tablet, isso não conta como tempo junto. Ou de outras formas, a criança tá aqui tentando brincar, a gente tá no celular e não tá nem percebendo eles, daqui a pouco ela faz alguma coisa, começa a chorar e fica, meu Deus, tu não para de chorar. Bom, a criança está chamando a atenção de alguma forma, né? Quando o tanque de amor está vazio, a criança acaba chorando com muito mais frequência. Ela chora porque ela precisa de atenção, para chamar a atenção realmente, mas também porque ela sente essa falta dentro dela. Ela não expressa, ela não vai saber expressar de outra forma. Esses teóricos, né, esses estudiosos que fizeram essa relação desse nome, tanque de amor, isso não é uma teoria minha, eles usaram a palavra certa, né, como se fosse um tanque de gasolina. Ele acaba o tempo inteiro e a gente precisa encher o tempo inteiro. Não é tipo, a gente passou o fim de semana inteiro junto, sei lá, terça, quarta-feira, a criança já tá sentindo falta, já tendo que estar lá. Bom, é todo dia você precisa encontrar um momento para encher o tanque de amor do seu filho. E a boa notícia é, quando você sabe fazer isso, quando você entende isso, você conhece o seu filho, você conhece a sua linguagem de amor, que é outra teoria que eu não tenho como aprofundar aqui, mas existem 5 e a gente precisa conhecer a dos nossos filhos, todos nós temos uma. Você consegue, com muito mais assertividade, encher o tanque de amor do seu filho. Você consegue fazer a coisa certa, promover os momentos certos com aquilo que para ele é importante, que faz ele se sentir amado. Então, isso é realmente algo muito importante. Tem um módulo inteiro no meu curso, né? Um dos pontos da bússola da Mãe que Educa é justamente isso, é o amor irrestrito, né? E como a gente pode fazer para que o nosso filho se sinta constantemente amado, do jeito que ele percebe isso. Porque isso também se reflete numa criança que chora muito, por exemplo. E para finalizar, algo muito importante, porque às vezes o choro da criança se reflete em como a gente não sabe lidar com ela, no sentido de corrigir, dar um comando, fazê-la nos obedecer, e aí se reflete nesse choro constante. Às vezes o choro é só um reflexo da mãe que causa mais desobediências na criança do que ensina ela a obedecer. E aí está relacionado à falta de autoridade de alguma forma, né? Não existe uma autoridade respeitosa, que é um dos princípios lá da bússola da Mãe que Educa, que é você construir uma autoridade com seus filhos pautada no respeito, na admiração e na confiança. Mas você está nessa posição de autoridade. As crianças, elas pedem por isso, elas precisam de um guia, elas precisam de uma referência. Uma criança que está crescendo sem autoridade, com pais permissivos ou até negligentes, elas ficam meio que à deriva. Então elas ficam muito mais frustradas mesmo. Elas acabam tendo que tomar decisões que elas não deveriam fazer, que elas não têm que ter, tendo responsabilidades que elas não têm que ter. Então a gente não deve deixar a criança decidir o que fazer só o que quer, nada disso. Nós precisamos saber construir a nossa autoridade, a gente precisa ter e ser autoridade na vida dos nossos filhos. Se você não tem autoridade, você não sabe corrigir, disciplinar, ensinar, você não sabe, de fato, conduzir o seu filho da forma correta, isso vai se refletir no comportamento dele. Às vezes, nessa frustração, desobediência, muito choro, muita frustração, irritabilidade. Às vezes esse choro é porque você não está sabendo fazer, e aí o tempo inteiro grita, ameaça, enfim, volta com castigos super severos, aí a criança chora, e a sensação que você tem é que ela passa o dia inteiro chorando, e
e você não percebe que você passa o dia inteiro causando esse choro. Então, se você quer educar os seus filhos para que eles sejam crianças mais obedientes, alegres, crianças mais tranquilas, que não chorem por tudo, acesse o link aqui e conheça a Bússola da Mãe que Educa.